Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E há muito tempo atrás aqui na Batcaverna a gente resolveu falar de uma HQ, das Tartarugas Ninjas, que estava dando muito o que falar nas internets. Essa HQ se chama Último Ronin e chamou atenção porque mostrava um futuro dark para as tartarugas, onde somente uma tinha sobrevivido. E assim, demorou bastante para essa HQ ser finalizada. Mas recentemente, finalmente foi lançada a última edição dessa minissérie. Assim, no vídeo de hoje nós vamos trazer então essa minissérie completa aqui para vocês. Tudo isso depois da abertura. E galera, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, no vídeo de hoje já vai deixando aí seu tartaruga like e também seu tartaruga comentário aqui. Coloca aqui nos comentários se vocês lembravam dessa HQ do Último Ronin e também se estava esperando vê-la finalizada. E dado esse recado importante, só antes vamos recapitular um pouco aí sobre essa HQ, o Último Ronin, e sobre o que ela se trata. A história se passa muitos anos no futuro, onde somente uma das tartarugas ninjas sobreviveu, e ela começou a se chamar Ronin. Ela jurou terminar uma luta que ela e seus irmãos começaram no passado. E isso quer dizer derrotar o neto do grande vilão das tartarugas, o Destruidor, que agora domina Nova York. E a identidade dessa última tartaruga viva é um mistério no começo. E o outro grande diferencial então dessa HQ do Último Ronin é que os criadores originais lá das Tartarugas Ninjas que estão escrevendo essa história. Então toda aquela pegada mais dark, violenta que os quadrinhos das tartarugas tinham no começo, eles voltaram aqui e eu acho que é até pior. Bora então começar essa história completinha aqui no canal. Parte 1, o sobrevivente. Tudo começa com a tartaruga sobrevivente nos esgotos. Ela está portando todas as armas dos seus irmãos e está se infiltrando numa Nova York bastante diferente. E por ter todas essas armas, a gente ainda não consegue reconhecer, qual que das tartarugas essa é. Afinal, essa tartaruga está usando lá uma bandana preta e fisicamente também todas são muito parecidas. E bem, entramos num futuro distópico. A tartaruga está usando suas habilidades ninjas para se infiltrar na cidade e diz que chegou a hora de encerrar uma missão, mesmo que isso custe a vida dela. E essa tartaruga tá nessa Nova York toda diferente por causa de um alvo específico, porque o novo líder que tá tomando conta da cidade tem uma ligação com o clã do Pé, que é um dos principais vilões lá das tartarugas, no universo delas. Tem uma parada muito legal nos diálogos quando essa tartaruga fica conversando na sua cabeça com seus irmãos falecidos. Contudo, de novo, não é revelado ainda quais são esses irmãos mortos. Enfim, a tartaruga quer invadir esse edifício específico da cidade, mas ainda não sabe como. Por isso, ela resolve improvisar para chegar perto desse alvo. E lá, ela vê esse caminhão de combustível e faz o seguinte: ela joga uma dinamite no caminhão e se joga da moto, aproveitando o impacto da explosão para conseguir alcançar o prédio. E o engraçado ainda dessa cena é que os irmãos imaginários dessa tartaruga, eles ficam rindo e não acreditam que realmente esse plano deu certo. E quem poderia imaginar que uma interação de uma tartaruga sobrevivente com seus irmãos mortos que estão na sua cabeça imaginária seria ainda tão bom, O problema é quando ela consegue entrar nesse lugar. Os alarmes são ativados e quem guarda o local são policiais robôs. O bizarro é que eles usam espadas, lembrando ninjas. Contudo, eles não são páreos para as técnicas dessa tartaruga. E uma outra coisa bem bizarra aqui é que quando ela corta a cabeça de um desses robôs, ela vê que na verdade ele é um ciborgue com partes humanas. Essa tartaruga continua então na sua escapada, até que isso chama a atenção então do grande líder. Nós temos altas cenas de ação e uma perseguição bem maneira. Então é revelado durante a fuga da tartaruga que é Oroku Hiroto. Pera aí, quem que é? Esse daí é o neto daquele vilão Destruidor, que é o mais famoso vilão das tartarugas. Ele é do mesmo clã, então, desse vilão. E é só dito que esse, então, novo descendente foi o responsável, então, pela morte das outras tartarugas em um evento que aconteceu no passado, mas ainda não foi revelado. O Hiroto fica sabendo dessa confusão e ordena que suas tropas capturem e matem esse intruso. A tartaruga sobrevivente diz que passou anos lutando ao lado de seus irmãos, com honra, mas que agora a única coisa que importa é a mais pura vingança. E bom, o Batman agora no novo filme dele já nos mostrou que só vingança não resolve as coisas. E chega o momento dessa perseguição que então a tartaruga é cercada por todos os robôs. Ela é atirada pela janela do edifício e se machuca bastante quando cai. Contudo, a tartaruga consegue fugir e entrar num bueiro.
E aqui acontece um momento muito, mas bem pesado. A tartaruga se sente humilhada, derrotada. Ela lembra dos seus irmãos e nisso coloca todas as suas armas no chão e as bandanas coloridas de cada um. Ela começa a se despedir e diz que sente falta dos seus irmãos e do seu pai. Então, ela pega uma das armas e se prepara para tirar a sua própria vida, com honra, no estilo samurai. Maluco, que cena fantástica! E assim, esse é o nível do pesado do Dark que eu quis dizer das pessoas falando da história dessa HQ, que realmente é bem igual às origens lá da Tartarugas Ninja nos quadrinhos, que era bem mais violento. Contudo, no último segundo, ela pensa 2 vezes e que não irá morrer assim. Nesse momento, a tartaruga desmaia e é resgatado por uma garota que estava seguindo ela desde a cidade. A tartaruga tem um emocionante sonho com seus irmãos e quando ela acorda, se encontra com essa April envelhecida do seu lado. Ela diz que está feliz, mas preocupada que a tartaruga estava falando sozinha. E finalmente é revelado que essa tartaruga sobrevivente é o Michelangelo. Parte 2, a tragédia. Essa segunda parte começa com a April acordando do que parece ser um pesadelo. Vemos um flashback dela em seguida. Ela e o Casey estão noivos e estão esperando as tartarugas para celebrar isso com muita comida. Só que a April nota que eles estão atrasados. E aí, o Rafael chega no AP todo coberto de sangue. Ele chega falando que as tartarugas ninjas sofreram uma emboscada e que o Mestre Splinter está gravemente ferido. A April começa a fazer os primeiros socorros do Splinter e a situação tá tão tensa que até o Donatello aqui fica sem saber o que fazer. As tartarugas falam que foi um ataque do clã do pé. Logo, o Casey e o Rafael já querem sair para fazer uma vingança e caçar cada um desses ninjas. Mas o Leonardo diz que eles não estão mais sendo seguidos. E fala de uma trégua que tinham feito com o clã do pé, mas que foram traídos. Mas para piorar, eles reparam que o Rafael sumiu no meio desse papo. Na linha do tempo do presente, que se passa num futuro distópico, a gente vê a April saindo da cama, e mostrando que tem próteses tanto no braço quanto da perna, além de cicatrizes na cara. Então dá pra gente supor, que a April sofreu muito desde aquele passado que a gente está vendo até o presente. Além disso, no quarto dela, tem as coisas do Casey ali, o que indica que ele é mais um que morreu. Nesse abrigo, onde está a April, o Michelangelo está discutindo com seus irmãos. Pois é, ele continua imaginando na cabeça dele conversa com as outras tartarugas ninjas. Ele começa a discutir com seus irmãos e briga com eles, falando que ele que deveria ter morrido. No fim, ele serve um chá e diz que a última missão dele será finalizada. Tudo em honra a seus irmãos que já caíram. A história então volta para aquele passado, mostrando como o Rafael saiu com muita raiva e querendo pegar qualquer membro do clã do pé para conseguir informações. E ele tá total modo Batman interrogando criminosos de Gotham. E o Rafael chega com tudo numa reunião do clã do pé. Ele chega retalhando geral mesmo. Ele vai matando vários capangas até essa manda-chuva lá Electra aqui do clã do pé aparecer. O Rafael continua gritando, falando que essa luta só pode acabar de uma forma, já que eles foram atrás de sua família. E maluco, olha esse Rafael sendo perfurado por várias lanças e flechas. Caraca, essa história tá mesmo de parabéns, que esses painéis aí do Rafael matando um monte de ninja, ficando todo ferido enquanto ele continua lutando, sabe? Ficou muito legal. Sério, é que o Rafael tá muito badass mesmo. Aquela Electra genérica chega para lutar com Rafa, e a luta acaba parando dentro de um rio depois de vários golpes. Enquanto mergulham, tanto o Rafael quanto a Electra se aplicam golpes mortais. E aí a gente fica na dúvida quem que acabou morrendo. Mas aí o Rafael finalmente larga sua arma, dando seus últimos suspiros, terminando só com a arma dele ali na água, sozinha, enquanto o corpo do Rafael vai desaparecendo no fundo desse rio. Um minuto de silêncio para o Rafael, que teve uma morte muito, mas muito honrada. Jamais será esquecido. De volta ao presente, a April se encontra com Michelangelo. Ela está feliz que o Mike está vivo. Contudo, ela comenta que está notando que ele está maior, mais forte e que está se curando mais rápido. O Mike se assusta quando a April grita o nome Casey. Só que ela estava na verdade apresentando a sua filha, também chamada de Casey.
Foi ela quem encontrou o Mike na última edição e resgatou ele de seu último ataque. E o Michelangelo ele fica chocado com essa nova notícia, então começa a saber mais, né, da vida das duas, como que elas têm sobrevivido desde então. Na sua torre de manda-chuva de tudo, o neto do destruidor, chamado Hiroto, está gritando com seus guardas e capangas. Isso porque eles ainda não conseguiram capturar o Michelangelo. Mas agora irão fazer uma varredura em toda a cidade para procurar a tal criatura mutante. No final da conversa, ele mostra o que aconteceu com seu antigo capitão que falhou. E de volta para o abrigo da April, o Mike fica sabendo que as duas estão juntas com uma resistência que quer lutar contra o Hiroto em Nova York. A filha da April, a Casey, leva ele para um tipo de dojo improvisado que eles têm ali. E lá, ela conta como ouviu histórias sobre as tartarugas e seus combates épicos. Ela tenta fazer o Mike falar mais sobre um livro que ele carregava com ele, e estava todo em japonês. O Michelangelo fala que foi de seu pai. Então, ele fala o que ele fez após perder seus irmãos e seu pai. O legal aqui é que o traço remete às primeiras histórias das tartarugas, tudo em preto e branco. O Mike diz que pegou o caminho do Ronin, que ele ficou sabendo no livro do Splinter, e parece ter ido vagar por montanhas japonesas para ir treinar. E aí vem essa HQ e surpreende de novo com essa homenagem a lá os quadrinhos, né, das tartarugas bem no começo. O Mike conta então que ele começou a ler mais então um livro que o Splinter tinha deixado. E ele passa então meses, dias, anos, não se diz quanto tempo, mas ele começa então a aplicar todas essas técnicas de Ronin que ele leu nesse livro. No final, ele diz que se tornou um Ronin e que era hora de voltar para casa, depois desse treinamento. Ele fala para Casey que ele não quer envolver mais ninguém nessa missão de matar o Hiroto. Mas a garota peita o Mike e diz que não cabe a ele decidir isso. A tartaruga acha o temperamento da Casey parecido com o do seu pai. E a HQ termina com a April abrindo um cofre misterioso e tirando uma espécie de máscara também misteriosa, mas com formato de tartaruga. A história volta para o passado para uma reunião lá do clã do pé. E o vilão dessa saga, o Hiroto, assumindo o lugar do seu pai no clã. Ele é o último remanescente da família do Destruidor. E é revelado que a mãe do Hiroto foi severamente machucada numa luta do clã do pé e dos Hamatos, ajudados pelas tartarugas. E como primeira ordem, ele diz que essa guerra entre clãs durou tempo suficiente e a hora de paz. No presente, o Hiroto fala com sua mãe que ainda está em coma. Ele a mantém viva, pois acha que um dia ele poderá trazer ela de volta. E em seguida, ele dá um discurso para toda a cidade, no modo me obedeçam ou morram. Ele divulga uma imagem do Mike para que todos vejam e fala que é obrigação da cidade prender essa criatura. E ainda ele institui lei marcial e toque de recolher. E tudo se torna um caos nessa cidade. Pessoas correndo desesperadas, aquela polícia do Hiroto batendo todo mundo. E nos esgotos, o Mike tá tendo uma DR com seus irmãos fantasmas lá na sua cabeça. Eles conversam sobre como a Casey ainda é muito jovem. O Mike diz que ela tem 16 anos e é só uma criança. Ele compara ela com as próprias tartarugas, de como eles eram só crianças também. Os outros tentam dizer que eles eram mutantes e tinham tido treinamento. A conversa imaginária é interrompida pela própria Casey, que avisa o Mike que a April quer falar com ele e diz que ela vai para a superfície se contar com a sua gangue. O Michelangelo tenta fazer a Casey ficar, mas ela não ouve. E quando o Mike vai falar com a April, um outro aliado das tartarugas do passado volta para a história. A April mostra que ela conseguiu então preservar a cabeça do Fugitoy, que é um robô aliado da equipe. Vendo, o Mike começa a relembrar eventos, mais uma vez, trágicos daquele passado. Aqui, as tartarugas se preparam para ir para aquelas conversas de paz que o Hiroto propôs quando virou o líder do clã. A maioria da equipe acha que é uma armadilha, mas o Splinter tenta dar uma chance ao Hiroto. O Donatello e o Splinter partem primeiro e assim que eles saem, o vilão, Dr. Buster Stockman, avisa uma equipe de combate do clã do pé para invadir a base das tartarugas e dos seus aliados. É um ataque preciso e as tartarugas, o Casey e a April, eles são separados nessa confusão. Aqui já aparecem aqueles primeiros robôs lutadores que nós vimos no presente dessa história. E são muitos desses robôs. Fora também aqueles androides clássicos do Dr. Stockman. É um enxame gigante e vendo isso, o Leonardo e o Casey decidem se sacrificar para dar tempo dos outros fugirem.
Mas o Stockman não estava para brincadeira e aciona a autodestruição dos seus droids, causando uma imensa explosão. E assim, vemos a máscara do Casey e a espada do Léo, ambos mortos nesse ataque. No presente, a Casey e sua gangue tentam ajudar as pessoas nas ruas e reagrupar todo mundo nos esgotos. A April faz testes com o sangue do Mike para entender melhor a sua mutação. Enquanto Mike se pergunta se eles vão conseguir ativar o Fugitoid de volta. E também como a April acabou ali depois daquela explosão. Ela revela que depois daquela grande explosão, ela foi levada para um hospital e passou muito tempo lá se reabilitando, já que ela perdeu um dos braços e uma das pernas. E claro, depois ela deu luz ao seu filho. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o clã do Pé e o Hiroto estavam dominando Nova York. A April, depois com sua filha, acaba reunindo uma nova resistência nos esgotos, mas nunca esquecendo dos seus antigos amigos. Terminando essa história, o Mike fala como ele fugiu de Nova York e foi até o Japão, atrás do Splinter e do Donatello. Ele pegou tudo que pôde da antiga base deles e voou então escondido até o Japão. A April tenta ajudá-lo, dizendo que ela fez anos de terapia, e isso ajudou ela a entender que ela não poderia ter feito nada para consertar o que rolou no passado. Nesse momento, a Casey chega ali e começa a contar o que está rolando na cidade. E no topo do seu prédio, o Hiroto parece que está cada vez mais maluco. Ele está com um complexo de grandiosidade e fica repetindo que ele manda naquela cidade. E no meio disso, também exalta como seu pai e a sua mãe o deixaram sozinho para tomar conta desse império. O Hiroto seria um que se beneficiaria bastante com essas sessões de terapia que a April teve lá. E na base da April já está começando a ter um plano então para atacar as bases do vilão. Mas o Mike não está muito convencido. O problema desse plano é que primeiro eles têm que atacar e desativar uma base fortemente guardada do Dr. Stockman, para que assim eles possam derrotar o Hiroto. Mas para convencer o Mike, ela mostra a ele arsenais que ela manteve do passado, e mais especial, o veículo tanque lá das tartarugas que ganhou esse novo visual. E daí a história já corta então para as forças rebeldes ali da April, do Mike, atacando aquela base do cientista o Stockman. E uma coisa já chama atenção aqui nessa ação, que a Casey está chamando o Mike de Sensei. A tartaruga tenta abrir uma frente na batalha e sai derrotando vários dos novos droids do cientista. A Casey vem logo atrás, e o Mike realmente está agindo como um mestre dela. Isso é explicado por um flashback de um tempinho atrás. O Mike estava assistindo o treinamento da Casey, mas fala para ela que ela não tem o necessário ainda. Para provar isso, ele recebe vários golpes dela, mas em cada um, ele zomba da garota e mostra o quão errado é essa técnica e a maneira de agir. Quando parece que ela vai embora, o Mike diz que foi duro com ela para provar o seu ponto e mostrar que ela precisa evoluir. Ao ouvir que o Mike vai ser o seu professor, a Casey já o chama de Sensei e o abraça. A April aparece em seguida e acha bonito que ele queira treiná-la, mas ela demanda que o Mike conte o que aconteceu com ele no Japão. E aí nós finalmente temos esse flashback do Mike indo pro Japão para tentar encontrar o restante da sua família. Só lembrando que o Leonardo e o Rafael já tinham sido mortos. E assim que ele chega no país, ele já vai atrás desse clã chamado Hamato, do qual o Splinter faz parte. Dentro das terras do clã, ele encontra o líder dos Hamato no Japão, chamado Shinichiro. O Mike pergunta onde estão o Donnie e o Splinter. O chefe do clã começa então a contar o que se passou alguns dias antes. No dia do encontro de paz, o Hiroto mostra que ele não veio ali para conversar não. E o Splinter aqui já dá um corte brabo que mata os representantes do clã do Pé. Era realmente uma armadilha, e o exército do Hiroto parte para cima dos heróis. O Donnie e o Splinter se viram muito bem, mas são muitos inimigos. Até que o Splinter provoca o Hiroto para um X1, e o jovem herdeiro cai nessa pilha. Só que ele aciona também os seus arqueiros, que acertam impiedosamente o Donnie e o Splinter. Em seus últimos suspiros, o mestre acerta uma espadada no Hiroto, mas não o mata, infelizmente. Pois é, então agora a gente já viu como é que estão todos os membros da família ali, então, do Michelangelo morreram. Que faltava então Donatello e Splinter, e eles morrem então nessa armadilha. Mas pelo menos foi uma morte muito honrada. E depois de receber essa notícia do chefe do clã, e em choque, ele partiu em sua peregrinação pelo Japão, virando esse Ronin que conhecemos na história. E temos uma outra revelação, porque o Mike reparou que a Casey, a filha da April, tem habilidades sobre-humanas. Então a April revela que talvez, por ela ter passado tanto tempo assim, ela e o Casey, com as tartarugas e elas sendo radioativas, elas
podem ter afetado então os humanos ao seu redor. E ainda tem mais essa revelação aqui. Porque sim, na origem lá das tartarugas, elas são contaminadas por aquele líquido lá que é extremamente radioativo, e de fato isso poderia acabar trazendo benefícios ou malefícios para humanos que estão ali perto das tartarugas, já que eles estão irradiando, né, essa substância radioativa. Então realmente é bizarro de pensar isso, mas poderia acontecer. Então o DNA da April acabou de certa forma sendo afetado e isso foi passado para a filha dela. Enfim, a April diz que a Casey sabe que tem habilidades diferentes e tenta tranquilizar o Mike, dizendo que ninguém poderia saber disso. E daí voltamos agora para o presente, naquele ataque dos rebeldes contra a base. O Mike vai ajudando-os a completar as etapas do plano de invasão. O objetivo é invadir os computadores do cientista, que tomou conta de todo o sistema da cidade controlado pelo Hiroto. Tem essa entrada também magnífica da April chegando com um veículo de guerra, como nos velhos tempos que ela dirigiu o furgão da equipe das tartarugas. Eles conseguem invadir então agora com esse tanque da April a central de comando da base do cientista. E a ex-repórter tá ali também com aquela cabeça do Fugitoid, que ela quer usar então para invadir os sistemas então naquela base. Quando ela conecta o Android, rola um choquezão e em seguida o cientista acerta a April para chegar até o Fugitoid. Mas quando ele a agarra, o robozinho lembra daquele ataque lá no passado e dá uma mega descarga de choque no Stockman, o desintegrando totalmente. Depois disso, as nanopartículas do Fugitoid começam a se integrar nas tecnologias da base, assumindo o controle dela. Com isso, todos aqueles robôs do Hiroto perdem energia e se desligam por toda a cidade. O Hiroto, claro, inicia as defesas da sua torre, enquanto de fora, os rebeldes preparam seu último ataque para salvar a cidade. Parte 3. Legado. Só que antes dessa batalha final, os rebeldes resolvem então se reagrupar e o Mike tem uma última DR então com seus irmãos. Só que essa conversa é mais uma grande briga, porque os seus irmãos ficam dizendo que eles precisam atacar o quanto antes e que eles estão perdendo tempo. O Mike realmente fica nervoso e fala que quer que os seus irmãos parem de falar com ele agora. O Michelangelo parece se livrar de vez dessas alucinações e no fim ele escreve algo no diário do Splinter e o deixa ali. Nas ruas da cidade, a Casey tá vendo que a cidade se tornou um caos com a falta de energia. E pior, ela também fica sabendo que o sistema de energia também danificou os esgotos e ele está inundando. Lembrando, né, que toda aquela base lá e tudo dos rebeldes, onde a April e a tartaruga tava, era nos esgotos, então tá tudo sendo inundado. Quem tá perdendo a cabeça é o Hiroto, que tá gritando com todos os seus comandantes e pede para que tragam a sua armadura. Nos esgotos, a Casey encontra sua mãe e toda a base está sendo inundada. Ela até acha o diário do Mike. A April fala que o sensei foi sozinho atrás do Hiroto. A Casey fica irritada e até mostra sua força aqui. As duas têm uma pequena briga, com a April tentando fazer ela se acalmar. E lembrando que eles são uma família. E de volta à torre do vilão, o Ronin já começa a fazer explosões e invade o local, deixando uma pilha de cadáveres, e são muitos mesmo. A tartaruga até encontra alguns robôs mais elaborados, como esse guerreiro medieval com um espadão, e essa ave também, que o Mike derrota com essa mesma arma numa pose maneira. E durante essa lutaria aí do Ronin, ele fica gritando: "Cadê você, Hiroto? Eu vim aqui matar você!" Até que o vilão finalmente faz a sua aparição e ele tá usando uma nova armadura aqui. É a armadura do fanservice, na verdade. O Mike chega ali falando que vai vingar a sua família. E vemos a tal armadura do vilão, que lembra do seu antepassado, o Destruidor, mas mais tecnológica. E ele tá loucão, porque até destrói a câmara criogênica da sua mãe. E depois aciona a sua armadura, que fica com essa máscara aqui. E não é qualquer uma, porque ela pode ficar pesada e indestrutível quando ele quer aplicar golpes, ou leve quando ele quer desviar dos golpes. A história mostra que a Casey tá sabendo que tá rolando essa luta do Ronin na torre do Hiroto, mas ao mesmo tempo a mãe dela tá precisando de ajuda lá nos esgotos, então ela vai lá ajudar ela. A luta épica da tartaruga os leva para fora da torre, com os dois caindo em outro ambiente. O Mike nota uma pequena falha nessa armadura que fica se regenerando. O Ronin vai sofrendo na mão do vilão. Contudo, a redenção dele vem quando ele começa a usar uma a uma a arma dos seus irmãos. Primeiro, a adaga do Rafael na mão dele. Crava a espada do Léo no peito dele.
E enquanto a armadura do Hiroto vai perdendo força, ele acerta uma porrada com tudo com o bastão do Donatello. Só que nesse momento, Michelangelo também é acertado gravemente. Enquanto isso, a Casey consegue ajudar sua mãe e a máquina de drenagem lá dos esgotos começa a funcionar. Só que isso impacta na luta da tartaruga, que agora estava usando as suas armas clássicas. Os dois são pegos na corrente da drenagem. A April ajuda sua filha e avisa a Casey do Mike, que foi varrido dali, e pede para ele ir lá ajudá-lo. Só que ele não está na sua melhor forma. Os seus ferimentos já estão fazendo efeito, e ele mal consegue ficar de pé. E nesse poço de lama, a lá Cavaleiro das Trevas, o Ronin dá os seus últimos socos no Hiroto, falando que ele vai morrer ali, sozinho, esquecido por todos. Mas o vilão perde de vez a consciência e fala que ele é um deus, imortal. Então, aciona uma espécie de explosão do traje. O Hiroto finalmente é derrotado, afundando na lama, enquanto Mike sai dela, mas já dando seus últimos suspiros. E aí nós temos uma despedida então da Cassie com o seu sensei, que ela logo encontra o Mike e mostra para ele que ela tá com o seu diário. A tartaruga fala que o diário irá ensiná-lo o que ela precisar, ensinamentos de toda a sua família, mas que a última lição é a dele, que é de saber o que é paz. E a April chega logo depois e lamenta a morte do seu querido amigo. Depois temos uma espécie de visão pós-morte do Michelangelo. Ele se vê rodeado pelos seus irmãos, todos brincando com ele e chamando para explorar a cidade. Toda a equipe sai pulando pelos terraços e até encontra também o Casey e o Splinter depois. Juntos, eles olham para um pôr do sol da cidade e o Mike fala que está se sentindo em casa. Mas calma que ainda tem um epílogo, porque vemos a Casey treinando duro e seguindo as dicas que estavam no diário do Splinter. E a garota fala que não irá falhar com seu sensei. A minissérie termina com a Casey visitando o laboratório da sua mãe, e é mostrado que elas estão criando 4 tartaruguinhas nessa máquina. E a Casey dizendo que ela mal pode esperar para elas crescerem, porque ela tem muita coisa para ensinar. E galera, essa foi então a minissérie das Tartarugas Ninjas, o último Ronin, que finalmente então teve o seu fechamento, e eu acho que realmente valeu a pena. Uma HQ bem legal pro legado aí das tartarugas, e trabalhou muito bem essa relação então do Michelangelo com seus irmãos e os traumas desse passado. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Acharam que o final foi tudo isso? Foi que nem o começo estava melhor? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser mais vídeos da Batcaverna e nos apoiar, nós temos nossos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!